Então vamos ver o exemplo, tá? Que a gente vai fazer aqui. É esse sólido, né? Então o enunciado é: para o sólido da figura abaixo, desenhe as vistas frontal, de topo e lateral direita. Tá? O sólido é esse, relativamente simples. Quero falar para vocês aqui que é importante, primeiro, que esses dois planos inclinados, eles pertencem ao mesmo plano geral, tá? Ou seja, se eu construir uma reta que passa por esse vértice, ela vai se sobrepor a essa aresta, ela vai sobrepor essa aresta. Então, isso aqui, esses dois pertencem, essas duas rampas pertencem ao mesmo plano inclinado, tá certo? Outro detalhe é que esse ângulo aqui, ó, é 135 graus, tá bom? Eu não sei qual é essa profundidade, eu não sei qual é essa profundidade. Elas são consequências dessa rampa. É como se eu tivesse uma rampa semelhante a essa aqui, e quando eu fiz essa outra rampa aqui, inclinada, né, em relação à vertical 135 graus, a intersecção dela com a rampa que existia gerou essa aresta, tá bom? Fora isso, nós temos aqui as medidas. E aí, bom, então eu vou fazer aqui com esse primeiro exemplo, tá? Depois tem os exercícios normais da aula. Nós vamos começar aqui pela linha de terra, colocar ela aproximadamente no centro do papel, né? Nós conseguimos observar aqui que a altura total desse sólido é 7 centímetros, tá? A largura total 6 e a profundidade total 6. Então, a gente tem uma certa folga para usar o papel. Aquelas duas linhas que indicam que é a linha de terra, que estamos aqui desenhando o primeiro diedro, né? Tá certo? Eu quero a vista frontal, superior e lateral direita, tá? Então, como a gente quer a vista lateral direita, eu vou ter nessa região aqui a frontal, superior e aqui lateral direita. Então, eu vou colocar aquela minha linha de referência para marcar as medidas aproximadamente aqui no centro, tá? Mais ou menos no centro, tá bom? Pronto. Cota e afastamento, vou usar meio centímetro para a cota, meio centímetro para o afastamento, tá? Vou marcar aqui todas as alturas que eu tenho no sólido, então eu tenho aqui 2, eu chego nessa linha aqui, né, nesse plano horizontal, mais 2 eu chego nessa outra aresta, tá certo? E que é a meia que coincide, né? Então se eu prolongar essa linha até aqui, coincide com isso aqui, então isso aqui também é 2 mais 2, né? 4. E o topo que é 7. Então eu vou colocar aqui 2, depois 2 novamente, depois 7 da base, tá certo? Todas as alturas. Agora larguras. Eu tenho 2, né, que é essa parede aqui, espessura dessa parede, vamos dizer assim. 2, que é esse vão. E depois mais 2 aqui. Então, 2, 2 e 2. Tá? Marquei todas as larguras e alturas. Posso agora desenhar as arestas. Tá bom? Sendo que nesse sólido, esses dois planos inclinados, essas duas rampas, pertencem ao mesmo plano, né? Então, quer dizer que se eu tenho uma aresta que sai aqui do 7 e eu chego aqui no 4, né? Então, eu tenho aquele primeiro plano representado aqui, então posso até passar aqui a lapiseira 07, né? Passar a lapiseira 07 aqui nesses dois trechos, tá certo? Ok? Depois, então, eu tenho aqui até a base, né? Aqui até na base. Aí eu tenho a base inteira, que é essa base aqui do sólido. Depois eu tenho uma aresta aqui, ó, que vai até a projeção do ponto B, que é aqui. Vou passar aqui então a lapiseira 07 nessas arestas, tá certo? Depois eu tenho aqui uma aresta que ela começa aqui, desce, ela é sobreposta com essa, né? Essa sobreposta com essa e essa também sobreposta com essa. Vem aqui até a altura 2, aí eu contorno aqui e subo até esse ponto. Que eu já tenho, né? Aquele vértice ali que eu já tenho, então vem daqui, aqui e aqui. Certo? Agora eu tenho aqui, então, eu tenho esse primeiro plano que está na frente do sólido, que vem até aqui, nessa altura 4. Então eu passo 0,7. Eu tenho
esse plano que é inclinado, quando eu olho ele é assim, né? Porque essa aresta aqui, ó, ela está sobreposta com essa, né? Tá certo? E nesse exercício eu vou identificar também esses vértices, tá? A, B, C, D e E, tá bom? Então, na vista frontal, o vértice A tá aqui, né? O vértice B tá aqui, certo? O vértice C tá aqui. O vértice D aqui. E o vértice E tá nesse ponto. Tá certo? Eu identifiquei na vista frontal todos os vértices que estão aqui colocados, tá? Bom, ok. Concluída a vista frontal, eu vou para a vista superior. Uma coisa importante é que todas as linhas auxiliares eu preciso mantê-las no desenho. É pelas linhas auxiliares que eu vou saber como é que vocês pensaram o sólido, tá certo? Como é que vocês pensaram a construção do sólido. Então a gente vai manter todas as linhas, eu não vou apagar nada de linha auxiliar. Então vamos lá, agora a vista superior. Na vista superior, eu tenho aqui, primeiro, as larguras já foram todas marcadas. Eu tenho agora que marcar aqui as profundidades, tá certo? E quais são as profundidades que eu tenho aqui conhecidas? Eu tenho essa frente aqui e a face posterior. A face posterior está sobre essa linha, tá? Então já está ali. Então se eu olhar de cima, eu tenho essa aresta e essa sobrepostas com a aresta aqui na base. Então eu posso até passar aqui a lapiseira 07 só para que eu não tenha risco de fazer qualquer tipo de confusão e inverter o desenho. O que acontece às vezes nessas fases iniciais, nessas primeiras aulas. Depois que vocês pegam do jeito, isso não acontece mais. Então está aqui essa aresta da face posterior. Eu tenho para frente 6 centímetros. 6. Então eu tenho a face aqui, ó, essa da frente, 6. Daqui lá já. Então 6 centímetros para frente. Aqui eu tenho a face frontal do sólido. Quando eu olho de cima, todo esse primeiro plano aqui, ó, ele é representado por essa aresta, né? Porque essa e esta estão sobrepostas com a aresta da base. Agora eu tenho aqui ainda como aresta, uma aresta lateral aqui, que é inteira, vai da face posterior até a frente do sólido. Eu tenho uma aresta aqui também, que é inteira. Eu tenho uma aqui e tenho uma aqui. Então eu tenho essas 4 arestas. Uma que vai daqui para cá, outra daqui para cá, outra daqui para cá, outra daqui para cá. Tá certo? Então vou passar lá para 07. Essas 4 arestas. Tá bom? Muito bem. Eu vou identificar também agora novamente os pontos aqui. A, B, C, D, tá certo? Então, vamos lá. O ponto A, quando eu olho na vista superior, ele está aqui, né? O ponto B coincide com a posição do ponto A quando eu olho na vista superior. Certo? Um está sobreposto com o outro aqui nesse local. O vértice C, tá? Onde é que está ele aqui? Está aqui na frente do sólido nesse ponto, né? O vértice C, tá certo? O vértice D está em algum local aqui, ó, só que é uma profundidade aqui. Qual é essa profundidade? Eu não sei, ela é consequência desse ângulo de 135 graus, estão vendo? No sólido tem um ângulo de 135 graus. Esse ângulo de 135 graus define esse plano inclinado, tá? E aí, quando eu intercepta com esta aresta e com essa aresta, eu formo os vértices E e D. Então, eu não sei onde é que está o vértice E, ou seja, eu não sei qual é a profundidade onde está o vértice E. A mesma, desculpa, aqui é o vértice D, né? Eu não sei qual é a profundidade onde está o vértice D, tá? O vértice D está aqui, ele está sobre essa linha, eu sei, né? Estou nessa posição, mas eu não sei em qual profundidade. Da mesma forma, eu não sei em qual profundidade está o vértice E. Tá? Eu não conheço quanto é isso aqui só por esse desenho. Então, essa situação típica de transferência de pontos, né, onde eu travo uma vista e não consigo concluir ela,
eu vou para a próxima vista. Como eu quero saber profundidade, se não está na vista superior, obrigatoriamente vai estar na vista lateral, porque profundidade eu só tenho na superior ou na lateral. E é o que a gente vai fazer, a gente vai para a construção da vista lateral e depois a gente tenta voltar aqui na vista superior. Então, traço a linha 45 graus, a gente já tem feito, tá certo? Aí, por toda a linha aqui de profundidade, eu passo linhas verticais, transferindo essa medida de profundidade, que é esse 6 aqui, para a região da vista lateral. E eu sei que a minha vista lateral vai tá aqui nessa região. Aí vem, primeira coisa, vista lateral. Então eu tenho algumas coisas que eu já sei de imediato, que é essa aresta está em qual altura? Na altura do vértice B, né? Essa aresta está na base. Aí eu tenho essa também e essa. Então isso aqui eu posso fazer já de imediato, só para a gente ir definindo o sólido. Certo? Muito bem. Agora eu tenho ainda essa aresta aqui, essa e essa. A projeção dessa é uma linha vertical que vai dessa altura até essa altura aqui, ó. Então eu tenho que transferir essa altura aqui, ó, para a vista lateral. Tá certo? Vocês percebem que se eu tivesse começado o meu desenho pela vista lateral, eu não teria essa altura, né? Que ela é consequência da rampa. Então eu teria que desenhar primeiro a vista frontal para depois obter essa altura que eu acabei de transferir. Percebem isso? Tá? Mas agora aqui com essa informação eu consigo desenhar a projeção deste plano aqui. Ele é um plano inclinado. Quando eu olho na vista lateral, a projeção dele é assim. Tá certo? Bom, agora eu tenho uma outra aresta que vai até E aqui, tá? Então ele está nessa altura, você vai até tá nessa altura. Que também eu não conhecia originalmente, eu não sabia qual era essa altura. Se eu tivesse começado a desenhar pela vista lateral, eu não ia conseguir concluir a vista lateral também, porque eu não sabia qual é a altura E. Conseguem perceber isso? Muito bem, agora eu conheço a altura E, mas eu não sei a altura do vértice E, né, que está representado por esse ponto E aqui, só que eu não sei em qual profundidade ele está. Eu não sei qual é essa profundidade, tá? Eu não sei qual é essa profundidade. Mas eu sei que essa aresta aqui, quando eu olho na vista lateral, essa aresta, ela se sobrepõe com essa, certo? Quando eu olho na vista lateral. Essa aqui é um ponto, né? Quando eu olho na vista lateral, tá certo? Que é onde está a C aqui. Então eu tenho que ter uma linha, tá certo? A partir do vértice C aqui, quando eu olho na vista lateral, então vamos já transferir, indicar aqui onde é que está o vértice C. O vértice C está aqui, né? Tá certo? Mesma altura do vértice B aqui, ó. Tá certo? Do vértice C, então, eu tenho uma aresta inclinada, tá? Essa se sobrepõe com essa vai até o ponto E, essa vai até o ponto D, né? Tá certo? E eu preciso marcar esse 135 graus. Como é 135 com a vertical, isso aqui é 135 graus, então eu tenho aqui, ó, 135 graus, eu preciso colocar. Aí eu tenho 90 aqui e mais 45. Então eu preciso só posicionar o esquadro de 45 aqui e traçar uma linha 45, né? Uma coisa que vocês já sabem fazer, a gente já viu aí na... Então olha só. Fiz essa linha 45 graus. Quando essa linha 45 graus encontra a altura do vértice E, eu estou definindo aqui exatamente onde é que está o vértice E. Está aqui, ó. Aquela profundidade que eu não conhecia é essa. Ó. Então eu posso até passar a lapiseira 07 aqui, aqui, aqui. Tá certo? Lembrando que essa aresta aqui, ó, ela está oculta por esse canto, vamos dizer assim, por esse bico, né, entre aspas. Então esse trecho aqui é uma lapiseira 07 também, só que em linha tracejada. Ok. Continuando agora, nós fizemos essa aresta, essa aqui. Essa aresta nós desenhamos ela até a altura onde está o vértice E. Tá certo? Só que ela, na verdade, essa que está sobreposta aqui atrás, ela vai até o vértice D.
E onde é que está o vértice D? Aqui, né? Essa é a profundidade que me dá o vértice D. Tá certo? Então eu tenho aqui ainda. Lá. Ok? Tá lá, o vértice D. Tá? Então, desenhamos aqui as arestas visíveis da vista lateral, mas eu tenho ainda aqui uma aresta invisível, né? Eu tenho uma aresta que está aqui, ó, que eu não enxergo ela, eu não vejo, não tenho visão direta, mas ela existe. E aqui no desenho de vista, eu sou obrigado a desenhar todas as arestas visíveis. Se eu não desenho uma aresta, eu estou falando de um outro sólido, tá bom? Então, aqui, eu tenho uma aresta tracejada na vista lateral, ok? Concluída a vista lateral. Mas nós ainda tínhamos uma pendência aqui na vista superior. Eu precisava da profundidade desse vértice E e a profundidade do vértice D. Eu sei a largura. O vértice E está sobre essa linha e o vértice D sobre essa linha. Mas qual a profundidade? Está aqui a profundidade dele, o vértice D. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transferir essa profundidade agora da vista lateral para a vista superior. Fazer o contrário do que a gente tem feito nos outros exercícios, né? Normalmente eu transfiro a profundidade da superior para a lateral. Agora, eu tenho uma profundidade que está na lateral e eu preciso transferir para a superior. Então, eu vou fazer aqui, daqui, transfiro. Tá? Então, o vértice D na vista superior, ele está aqui nessa profundidade. Ó. Tá certo? E a mesma coisa, profundidade do vértice E. Então, o vértice E aqui na vista lateral, eu transfiro para a linha 45 graus e transfiro para a posição dele na vista superior. Então, o vértice E na vista superior está aqui. Ou seja, agora eu consigo desenhar a aresta DE, né? Na vista superior. Tá ok? Então, esse é o desenho da vista, das vistas, né? Frontal, topo e lateral direita desse sólido. Fechamos o exemplo da aula 3.